Graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Francisco. Estou gravando esse vídeo primeiramente para a Primeira Igreja Batista, direcionado aos membros da igreja e aos congregados. Mas, como hoje tudo que a gente faz toma outras dimensões, eu também queria oferecer uma orientação a todos em relação ao pleito político. Eu quero primeiramente destacar a posição da Igreja Batista, como denominação batista brasileira, é de separação entre igreja e Estado. Nós defendemos que a igreja deve manter-se separada do Estado no que se refere ao engajamento político partidário. Mas nós valorizamos o privilégio de poder votar e escolher os candidatos. Como é de conhecimento de todos, no próximo domingo, dia 16, todos escolheremos candidatos. E por isso, eu quero trazer aqui algumas recomendações a todos para que valorizem esse momento. Sim, escolher os nossos governantes municipais é algo extremamente importante. Alguém comparou o município com a nossa casa. Então, a nossa casa, nós queremos vê-la bem, porque é o lugar que nós passamos mais tempo, é o lugar onde nós nos aconchegamos. Então, pense nisso. O município é a sua casa. Por isso é importante você valorizar a escolha daqueles que vão governar nos próximos 4 anos. Bom, para isso você tem que ser consciente. Eu trago aqui alguns pontos que foram extraídos do livro Contra a Idolatria do Estado, do professor Franklin Ferreira. Eu recomendo a leitura desse livro e no final ele traz algumas recomendações. Eu queria passar uma a uma para vocês rapidamente. A primeira recomendação é: conheça bem o candidato que receberá o seu voto, porque não adianta você votar por simpatia ou simplesmente por alguma influência de alguém. Procure conhecer a trajetória política daquele que você está escolhendo para um cargo, seja de prefeito ou de vereador. Eu uso o seguinte critério: se a pessoa já teve pleito, então o mandato dela fala por ela. Procure a promessa ou as promessas de campanha do último pleito que ela foi eleita. E veja o que ela prometeu e o que ela cumpriu. E aí você vai ter um parâmetro. Porque quem prometeu e não fez, não merece realmente uma segunda chance. Porque não fez, então não é digno de confiança. Já aquele que não teve pleito, que não teve mandato, procure ver se ele construiu alguma coisa, se ele já administrou alguma coisa na sociedade. Seja uma associação de moradores ou uma empresa, não importa. Procure ver se essa pessoa já realmente construiu alguma coisa, já geriu alguma coisa. Porque, como eu costumo dizer, política não é lugar para aventureiros. Para pessoas, é um lugar para pessoas que têm realmente algo para contribuir para o bem comum. A segunda recomendação é: examine os projetos do candidato para saber se estão de acordo com os do partido ao qual ele está afiliado. Muitos candidatos prometem coisas que vai contra totalmente a declaração filosófica do partido. E essas pessoas, elas estão enganando a gente, porque ela promete uma coisa, mas no final o que vai prevalecer é a vontade do partido, é a vontade daqueles que têm realmente a palavra de influência. Em terceiro lugar, lute contra todas as formas de corrupção, apoiando mecanismos de controle de uso do dinheiro público e das prioridades do governo. O que significa isso? Vote em pessoas que não sugam o Estado e nem pessoas que são ficha suja. Procure pessoas ficha limpa. Se a pessoa é ficha suja, já deveria sair da nossa lista de opções. Não existe ladrão bom. Não existe pessoa que rouba e diz que faz o bem. Quem rouba, rouba saúde, rouba educação, rouba o Estado social. Portanto, evite esse tipo de candidato. Apoie propostas que defendam a vida e a dignidade do ser humano em qualquer circunstância. Então, procure saber dos candidatos se a proposta desses candidatos
defendem a vida, são pessoas que defendem a vida. Em quinto lugar, verifique qual é a proposta educacional do candidato, analisando se ele defende a qualidade e a liberdade do ensino, mesmo no âmbito religioso, e promove uma escola digna e de qualidade. Pessoas não valorizam a educação. Muitos candidatos não têm nem noção do que é educação. Procure, então, observar quais são as propostas desses candidatos em relação a essa área importante. E, sobretudo, aqueles que permitem que a educação não seja apenas estatal. Procure, inclusive, saber se seu candidato defende essa modalidade que tem sido muito debatida já no nosso país, que é o homeschooling, ou o direito dos pais de ensinar os seus filhos. Não estou aqui determinando, apenas procurando, sugerindo para você verificar qual é a posição do seu candidato sobre isso. Em sexto lugar, rejeite candidatos e partidos com ênfase de que querem controlar a sociedade, sobretudo no âmbito da família. Procure observar qual é a posição desses candidatos em relação à economia, ao que eles pensam, se eles defendem liberdade ou se eles acham que o Estado tem que controlar tudo, tem que mandar em tudo. Em sétimo lugar, apoie candidatos comprometidos com propostas e leis que sejam derivados da palavra de Deus. Eu não estou me referindo a um Estado religioso, mas, sobretudo, procure aqueles candidatos que defendam a vida, defendam os valores da família e que realmente se preocupam com o bem-estar da família e da liberdade religiosa. Em oitavo lugar, também quero recomendar que vocês valorizem candidatos que tenham coerência. Coerência, principalmente, agora a gente está percebendo nesse período, que houve assim um posicionamento de políticos muito rigorosos em relação à igreja, não poder se reunir, em relação a aglomerações, algo que é realmente importante, mas que agora a gente está vendo muita aglomeração de vários lados e isso precisa ser colocado na balança. Realmente, se há um discurso de defesa e preocupação da liberdade e da vida realmente. Então, meus irmãos, eu quero terminar lembrando disso. Procure ver aqueles que respeitam a religião, respeitam a liberdade religiosa. Procure ver esses que respeitam, inclusive, o culto. Nós temos sido interrompidos muitas vezes nos cultos pelos carros dos candidatos que atrapalham o culto. Então, procure ver quem respeita realmente a liberdade. Então, quero trazer essa palavra para todos vocês, lembrando que a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Santo Antônio de Jesus, está comprometida em orar pelos candidatos, em orar pelas autoridades constituídas, desejando sempre o bem da nossa cidade, do nosso município. Nós estamos aqui para cooperar para o bem, para tudo aquilo que é benéfico, que é favorável ao bem-estar da nossa sociedade, do nosso município. Então, estaremos em oração, pedindo a Deus que ilumine cada um de vocês para escolher com consciência aqueles que vão nos governar nos próximos 4 anos. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.